Olá, estamos juntos novamente. Emoção forte, bate aqui no peito. Sabe por quê? Porque nós estamos chegando à última lição, à última conexão desse estudo que fizemos durante tanto tempo. Parece que foi ontem que nós começamos, né? Lá atrás com Mateus, Marcos, Lucas e João, e agora estamos vendo o livro de Daniel, porque semana passada vimos o Apocalipse. Eu quero parabenizar você, quero dar louvor a Deus pela sua vida e por essa EBD, por esse espaço que nós temos aqui de conversarmos sobre as Escrituras Sagradas. Foi um período muito bom, abençoador, e eu louvo muito a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a direção da EBD também, que sempre cuidadosamente tem nos apoiado, nos ajudado no que foi necessário, né? Antes de orar, eu quero dizer para você, nesse fim das conexões, colocar para você as minhas referências, tá? Mesmo antes de falar sobre Daniel, eu quero sugerir a você que você continue esse estudo, se aprofunde no que te incomodou mais, porque com certeza Deus vai te usar para isso. Bem, eu anotei aqui para não esquecer. As conexões foram feitas baseadas na revista que o pastor Novaes escreveu. Se você quiser a revista, você pode entrar em contato com a nossa igreja, que vão providenciar ela em PDF ou ela impressa. Assisti a todas as aulas da Rota 66, que é um programa que foi feito na época ainda do seminário da Transmundial. Eu sei que alguns irmãos têm aí, mas se você não tiver, não tem desculpas, basta você colocar Rota 66, professor Luiz Saião, no YouTube, e tá tudo lá de graça. Você vai ter o estudo de cada um dos livros. Então isso me acompanhou durante todo esse tempo. Também ouvi muito mesmo as mensagens durante toda a semana do pastor Hernandes Dias Lopes e do pastor professor Augusto Nicodemos. Esses foram meus parceiros no preparo dessas lições. E além disso, um projeto novo, muito interessante, que está saindo nos Estados Unidos, que é a Bíblia, o projeto da Bíblia, Bíblia Project, que é a Bíblia resumida em pequenos gráficos. Então são essas as minhas grandes referências, além do livro-texto. E eu tenho a graça, a dádiva de trabalhar por conta própria na minha casa. Então muito do que você está vendo aqui, eu não vejo a pessoa, apenas ouço enquanto eu desenho, fico ouvindo e me alimentando, e durante a noite faço então os resumos. Quero agradecer também a Marília, que é essa voz do além que vocês veem, vocês ouvem aí a leitura bíblica. Ela foi parceira, não apenas lendo o texto, mas preparando todo esse equipamento aqui. Olha, isso aqui dá um trabalho, mas tem sido uma dádiva. Eu vou orar agradecendo a Deus já pela fé, o livro de Daniel, né, que é o último livro, mas eu queria começar logo com isso para render graças a Deus. E eu gostaria muito que outras pessoas também se interessassem pela palavra, porque a palavra é a grande solução que nós temos para o mundo em que nós estamos vivendo. Mas quanto mais nos afastamos da palavra, mais esse mundo se corrompe, a gente perde a referência de tudo. É o que a gente vê dentro e também, especialmente fora da igreja. Mas dentro da igreja também, muita gente gosta de tudo, menos de estudar as Escrituras. Como diz o grande John Piper, chato não é EBD, viu? Chato é você. Chato é você que não sabe estudar as Escrituras. E hoje a gente tem opções. Se não gosta do professor, procura outro. Não dá para arrumar essa desculpa sem estudar as Escrituras. Vamos orar. Senhor, ó Deus, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado pela oportunidade de te servir, aprendendo um pouco mais de ti.
Eu quero te agradecer de todo o coração, e tu sabes muito bem disso, por essa caminhada que nós percorremos junto com cada um desses irmãos. Quero te agradecer a administração e a direção da Escola Bíblica Dominical. Quero te render graças, louvor, pela vida do pastor Novaes, que escreveu, topou esse desafio, e nós fizemos todas essas conexões. Quero também te agradecer por cada pessoa que entrou nessa live, nessas gravações, a fim de procurar a Tua palavra. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós, e de alguma forma os incomoda para encontrarem a resposta para as suas angústias. Muito obrigado pela Tua palavra, que a Tua palavra seja realmente o nosso iluminar de estrada, e que a nossa estrada seja muito abençoadora enquanto estivermos andando contigo. É o que nós pedimos. Nós te rendemos graças e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para Daniel. Vamos para Daniel. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, viu? Daniel. Você sabe qual é o contexto, né, do livro de Daniel? O livro de Daniel, a gente sabe muito mesmo da história de Daniel. Desde criança, a gente sabe muito do contexto da história do livro de Daniel, porque este é um livro que foi produzido, e Daniel é um personagem bíblico da época do cativeiro babilônico. Daniel é um nobre e vai sair da terra de Jerusalém, vou colocar assim para você entender, vai sair da terra de Jerusalém e vai para a Babilônia. Daniel, junto com Ezequiel, eu gosto de guardar isso é uma forma de memorizar, cabeça fraca, então aí arruma alternativas. Daniel e Ezequiel foram profetas na Babilônia. Um rico, Daniel, e um pobre. O Daniel, muito rico e envolvido com toda a questão política, envolvido com todas as coisas grandiosas da poderosa Babilônia, e Ezequiel de gente pobre, de gente simples. E Daniel vai para a Babilônia ainda adolescente, com seus amigos que você já deve saber o nome, Ananias, Misael e Azarias, mas com certeza você não sabe esses nomes, né? Você sabe outro, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas esses foram nomes que eles ganharam na Babilônia. Porque o nome Ananias, eu até anotei aqui para falar para você, Ananias significa Deus é gracioso para mim. Misael significa quem é como meu Deus. Olha que coisa linda. E Azarias significa é Deus quem me ajuda. Olha, todos eles têm Deus no significado do nome. E Daniel significa que Deus é que é o juiz. Olha que lindo essa poesia dos nomes bíblicos, que tem muito significado. Mas quando chegaram na Babilônia, o nome desses rapazes mudou. Daniel passou a se chamar Beltsazar. Beltsazar significa tesouro de Baal. Tesouro de Bel, tesouro do Deus lá, dos ídolos. Sadraque significa inspiração do sol. Mesaque significa, deixa eu ver aqui, o filho da deusa. Não é a deusa do Fabiano, nossa irmã em Cristo, não. Mas o Mesaque é o filho da deusa que eles adoravam lá, da esposa de Bel. E Abednego significa o servo de Nego. Então, só por aí você vai ver que o cativeiro, eu vou tentar fazer conexões o tempo inteiro, tá? O cativeiro, e hoje eu dei licença para Marília porque eu vou falar do livro como um todo e não de partes específicas. O cativeiro faz isso com as pessoas. E aí você já pode fazer suas conexões. O cativeiro quer mudar o caráter das pessoas, quer mudar o jeito das pessoas, quer mudar a forma das pessoas serem. Então, de 1 a 6 é o que a gente mais conhece da história de Daniel.
Daniel e seus amigos. Depois você vai ter de 7 a 12 visões de Daniel. E é isso que eu quero compartilhar com você, um panorama bíblico e inteiro do livro de Daniel. Vejam, capítulo 1, esse é diferente, tá, gente? E capítulos 2 a 7, depois você tem capítulos 8 a 12. Aí você vai me perguntar, por que ele escreveu em vermelho e em preto? Não só porque eu sou Flamengo, não é por isso não, mas é porque são as canetas diferentes. Aqui o texto está escrito em hebraico. Isso é interessante, hein? Aqui o texto está escrito em hebraico. E aqui o texto está escrito em aramaico. Por que é que eu fiz questão de apresentar para vocês essa subdivisão? Porque essa é uma forma diferente de ler o livro de Daniel. A forma diferente é entendermos que esse é um bloco que vai se estruturar todo o livro, porque a língua, o aramaico foi a língua hebraica adaptada à língua dos caldeus. É a língua que surgiu no cativeiro babilônico. Então a gente aprende um bocado com isso aí. Então o capítulo 1 vai fazer esse recrutamento e o que acontece na Babilônia. Do capítulo 2 até o capítulo 7, a gente vai ver o seguinte, e agora sim, vamos juntos fazer esse passeio do capítulo 2, no capítulo 2, eu devia colocar, mas vou botar aqui, esse mesmo, 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, olha que loucura, hein? Capítulo 6 e capítulo 7, depois a gente vê de 8 a 12, tá bom? Então, no capítulo 2, a gente vai ver a história que você conhece bem, a história que Daniel e seus amigos se reúnem lá para a história de uma grande estátua. Estão lembrados dessa história? É uma história de uma grande estátua que vai cair uma pedra enorme aqui diante dessa grande estátua. Vamos ver aqui, é o sonho, eu anotei aqui, o sonho da estátua. A estátua vai se dividir em quatro partes: a cabeça de ouro, o peito de prata, depois bronze, depois ferro e barro, e uma pedra vem e cai. Mas você sabe a história da estátua, né? Na verdade, a história da estátua no capítulo 2 vai afetar Daniel mais os amigos. Por que vai afetar Daniel e os amigos? Porque os sábios foram convocados para interpretarem o sonho do rei. Eles foram convidados a interpretar o sonho do rei, mas o rei não disse qual era o sonho. E aí você sabe o que Daniel falou, que só Deus pode interpretar os sonhos, e ele explica o sonho, e ele explica esse sonho dizendo uma coisa curiosa, que aqui ele está falando de 4 reinos diferentes. Então você já começa a entender por que Daniel faz conexão com o Apocalipse. Depois você tem, eu não posso me perder aqui, depois você tem no capítulo 3, dá uma olhada aí, Marília, falei que não ia fazer, mas eu vou fazer, tem outra estátua. Se você for olhar, tem outra estátua, que agora é do rei, e agora é são só os amigos de Daniel, e Daniel não está envolvido com isso, porque eles vão ao longo do reino, e o rei vai falar para montar uma estátua, vai ser uma grande estátua,
e todo mundo tem que se curvar diante da estátua. Você conhece essa história, né? Está aí no capítulo 3. Todo mundo tem que se curvar diante de outra estátua, gente. Vai se curvar diante da estátua, mas Daniel não está na história. Os 3 amigos são jogados numa fornalha, mas um quarto personagem. Um quarto personagem aparece nessa história aqui, não é isso? Capítulo 3? Estou certo, né? No capítulo 4 aparece o orgulho de Nabucodonosor. Aqui o rei está orgulhoso e o rei vai virar o rei acha que é o dono da cocada, acha que ele é que manda no mundo, acha que ele tem todos os reinos, ele é o cara da história. E Deus vai falar com Nabucodonosor: seja humilde, baixa a tua bolinha, diante de Deus você não é nada, você não é ninguém. E aí ele vira um bicho, fica vivendo fica um animal, é quase uma história. Gente, Deus me perdoe, tá gravando isso. É quase uma história de lobisomem, ele fica igual um lobisomem, um bicho jogado no campo, até que um dia ele vai, e depois tem números aí também, viu? 1/3 disso, mais 3 vezes 1, não sei o que. Esse é um estudo muito profundo, foi muito difícil condensar o estudo de Daniel dessa forma como estou fazendo para você, mas eu espero que eu me faça entender. Então Nabucodonosor, vou colocar o rei para não escrever Nabucodonosor, o rei cai e fica doente e sofre e vira o lobisomem, mas o rei se humilha. Tem uma hora que o rei volta a ter o seu reino de volta. Aí aparece no capítulo 5 a história do filho desse rei, que é muito interessante. E aquele é escrita na parede, né? Que é: se o pai teve orgulho, o filho também vai ter orgulho. Aparece Mene, Tekel, o facinho. Pesado foste na balança e foste achado em falta. O filho do rei, o outro rei novo, rei morto. Olha que coisa. Ele caiu, mas não se arrependeu, então morreu. Eu espero que você esteja entendendo essas histórias, porque você conhece as histórias. Eu estou só fazendo com que você recapitule o que você já sabe. E eu vou dizer para você, se você não sabe, leia o livro de Daniel, viu? Leia as histórias do livro de Daniel. No capítulo 6, é um capítulo muito marcante na história do livro de Daniel, que é a história de Daniel e Daniel já estava velho, ele é lançado na cova dos leões. Você sabe a história. Deus sugere aos leões para fazerem dieta por um dia, depois eles ganham de brinde não apenas o velho Daniel, com a carne do velho Daniel, mas todos os que conspiraram contra Daniel foram jogados. E o texto bíblico é tão caprichoso, o autor bíblico é tão caprichoso que ele chega a falar assim: antes que eles caíssem no chão, eles já foram devorados. Então assim, Daniel passou a noite toda lá, e os leões não tiveram fome. Quando de manhã o rei joga os caras que estavam perseguindo Daniel, porque eles estavam perseguindo Daniel, por quê? Porque Daniel era idôneo, Daniel era reto, era íntegro, e falaram: a gente não vai conseguir pegar Daniel em nada, então o que a gente vai fazer? Vamos arrumar um jeito de pegar Daniel no que ele faz de todo o coração, que é a adoração que ele presta a Deus. Sabiam que ele orava 3 vezes ao dia? Separava um tempo para orar, e por causa do decreto, em casa ele continuava orando, mas o pessoal foi lá denunciar
Daniel ao rei. E é muito interessante como essa história aparece ali, Daniel e a cova. Depois, no capítulo 7, até então, você vê que todos os sonhos, todas as revelações dos sonhos, todo o poder estava com os reis, e eles tinham os sonhos, e os sonhos tinham um significado muito especial. Só que aqui, o sonho, quem sonha, na verdade, é o velho Daniel. Daniel está velho, ele tem um sonho, ele fica angustiado, ele não entende nada do sonho, e aí aparece um anjo para explicar para Daniel qual é o significado do sonho. E o que aparece nesse sonho? Um leão, 4 animais. Um leão, um urso, um leopardo e uma super besta. Super besta. Por que eu estou falando tudo isso? Para você ver que as coisas aqui têm conexão. A gente pensa que o texto bíblico é escrito de forma aleatória ou como a gente escreve, mas não funciona assim. Sabe como é que o texto bíblico vai funcionar? Eu vou fazer a conexão para você. Aqui eu tenho capítulo 1, capítulo 3 e capítulo 6. Aqui eu tenho capítulo 4 mais capítulo 5. Aqui eu tenho capítulo 2 e capítulo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Preciso que você memorize isso. Aqui a palavra é de esperança. A gente vai ver isso rapidinho aqui. A gente vai ver isso. Aqui a palavra é de poder. Aqui, vou botar aqui do lado. Aqui é a palavra Deus é o dono da história. Vamos lá, é isso que eu quero falar com você. Capítulos 1, capítulo 1, capítulo 3, na verdade capítulo 3, cadê? Capítulo 3 e capítulo 6. Aqui, muito interessante, que a esperança divina está no contato com o Senhor. Porque os amigos, você sabe a história dos amigos, né? O que é que os amigos falaram? Fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos a tua estátua, nem adoraremos. Porque se Deus quiser, Ele nos salva. Mas se Ele não quiser também, não nos salva, mas a gente está com Ele. E aí aparece a pessoa lá da fornalha. E no capítulo 6, Daniel não faz nada contra o decreto do rei. E o rei fala, será que Deus pôde livrar Daniel? Pode, e sempre poderá. Porque Deus protege, Deus acolhe, Deus dá esperança às pessoas que temem a Ele. Essa é a primeira lição que eu e você deveríamos engolir, deveríamos degustar. Que não importa a situação que nós atravessemos, o que aconteceu com Daniel na cova, o que aconteceu com os amigos de Daniel naquela fornalha ardente, é o que acontece com a gente na vida. É o que acontece conosco durante essa pandemia. É o que acontece com a vida de todos que temem a Deus. Eles são perseguidos para entrarem no esquema do mundo, da idolatria que o mundo oferece. Mas nós, como acontece no capítulo 1, nós decidimos firmemente não nos contaminarmos com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ou você pensou que isso daqui fosse só simplesmente uma dieta alimentar? Não é só uma dieta alimentar. É uma dieta da alma. A gente tem que decidir firmemente não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebe.
A gente tem que decidir não se contaminar com as corrupções desse reino. E não é uma corrupção só financeira. Quando as pessoas chegam, não há mais esperança, você tem que lembrar, opa, eu tenho em quem me agarrar, eu tenho em quem confiar. Eu tenho um Jesus que anda comigo o tempo inteiro. Gente, isso é a mensagem do Apocalipse, isso é a mensagem de Daniel, esta é a mensagem de Deus para mim e para você. Eu tenho que botar na consciência que, ainda que eu sofra perseguição, Deus é quem me acolhe. Não importa se eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo mesmo lá na cova, mesmo dentro da fornalha. Os capítulos 4 e 5 vão falar que nós sofremos, e todos nós sofremos, por conta dos poderes humanos corrompidos. O que é o poder humano corrompido? Ele era o líder da Babilônia. Ele era o líder da Babilônia. Nós estamos na Babilônia. Não importa quem é o líder da Babilônia. O líder da Babilônia sempre é o líder da Babilônia. E o que é a Babilônia senão o exemplo da corrupção? Não foi isso que a gente viu semana passada quando pensamos em Roma, como pensamos que a Roma, a grande Babilônia? Lógico, se a gente está na estrutura da Babilônia, o mundo jaz, o mundo morre, o mundo está preso ao maligno. Mas nós não somos guiados pelo mundo. Sabe qual é a vitória que vence o mundo? A Bíblia diz, a nossa fé. A nossa fé é a grande arma para vencermos o inimigo. Fé em quê? Fé em quem? Fé em Cristo. Fé na salvação que recebemos do Senhor, que pagou o preço pelo nosso pecado. Então guarde isso, capítulos 4 e 5, que são a essência do livro de Daniel, o miolo do livro de Daniel, vai dizer isso. Nós sofremos perseguição, porque nós não somos este mundo. Nós estamos aqui, mas nós somos apenas peregrinos nesse mundo. Nós somos passageiros. O nosso lar é a Nova Jerusalém. O nosso lar é junto com Jesus. O céu é Jesus. E onde Ele estiver, o céu será ali. Eu gosto demais dessa música do Arauto do Rei. E o capítulo 2 e o capítulo 7 mostra claramente que é Deus quem tem o controle da história. O capítulo 2 vai falar, Daniel vai interpretar aqui que esses são 4 reinos. A Babilônia, os Medos Persas, a Grécia e a Roma. São os 4 reinos. E depois você pode dar uma olhada aí, bota na internet, estátua de Daniel, você vai olhar que ele vai fazer a maioria das imagens. Eu acho que eu vou mandar essa imagem, viu? Quem sabe o Braga coloca aí nos comentários, ou eu coloco nos comentários na hora da aula mesmo. Vou colocar, assumir o compromisso com vocês. Então, ok, Daniel vai mostrar que a visão do rei é que era a Babilônia, depois vinha os Medos Persas, depois vinha a Grécia e depois vinha Roma. E no capítulo 7 ele vai ver o leão, que é a Babilônia, vai ver o urso, que são os Medos Persas, depois vai ver o leopardo, que são os gregos, e vai ver um superpoder maligno, uma besta incrível que tem 10 chifres, e o maior dos chifres, muita gente faz a interpretação que é Antíoco, que faz aquela coisa do período intertestamentário, que sacrifica um porco dentro do templo. Eles acham que ele é esse personagem, mas na verdade a gente não consegue fechar nada disso. Sabe por quê? Porque sempre aparece uma besta querendo tomar o lugar de Deus, fazendo atrocidades. É isso que o texto bíblico está nos ensinando. Sempre vai vir um que vai querer destruir todas essas esperanças futuras. Mas eu tenho que te perguntar, antes de ir para os capítulos finais, eu tenho que te perguntar, onde é que você deposita a sua esperança?
Aonde é que está a sua esperança? Ah, você está com esperança na vacina e você está vendo que a vacina não é suficiente para resolver o problema. Ah, a minha esperança é que vai mudar o governo. Você acha que mudando o governo as coisas vão todas se resolver? Ah, minha esperança... Não sei onde você pôs a sua esperança, mas eu vou lembrar de um hino do cantor cristão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A sua fé e o amor que você tem que estar agarrados nas promessas de Deus, para que a gente ande com leveza, porque não há muita perspectiva de grandes esperanças para quem se agarra na questão política, social. As pessoas discutem, as pessoas brigam, mas elas não percebem que a gente entra só no esquema, no jeitão da grande Babilônia. Agora, o final do livro vai falar das visões de Daniel. E são muito interessantes essas visões de Daniel, porque no capítulo 8 você vai ver a história de duas bestas, um bode e uma cabra, que na verdade vai fazer relação com o poder político dos medos e dos persas, gente que usa o poder para dominar as outras pessoas, que parece santo, parece puro, parece inofensivo, mas na verdade o poder deles massacra todas as nações. No capítulo 9, Daniel vai fazer as perguntas, quando é que vai acabar? Quando é que isso vai acabar? E aí Daniel vai procurar saber quando é que isso vai acabar. Vê aí, Marília, no capítulo 9, eu falei que você não ia ler nada, né? Mas eu não sei se vai dar para ler, até se você vai achar, porque eu acho que você é tão genérico. Daniel consulta o texto de Jeremias, e aí ele descobre que 70 anos eles vão passar no cativeiro. E aí ele fala para Deus: Senhor, está acabando esses 70 anos, está chegando esse tempo. E a resposta que Deus dá para Daniel no capítulo 9 é assustadora. Ele vai dizer que o cativeiro ali vai acabar em 70 anos, mas cativeiro vocês sempre vão ter. Vocês sempre vão ter opressão, vocês sempre vão ter angústia, vocês sempre terão dor, porque o cativeiro vai ser 7 vezes mais do que esses 70 anos. E ele vai trabalhar em cima disso, acho que é no finalzinho do capítulo 9, que vai falar sobre isso, que o cativeiro vai ser um massacre para eles, não apenas dos 70, a gente gosta de falar, Jeremias profetizou que foram 70 anos, mas a conversa de Daniel com Deus é que o cativeiro vai sempre existir, vai sempre acontecer e vai sempre ocorrer. Mas no capítulo 10, uma palavra de esperança. A palavra de esperança que vem para Daniel é que vai vir um rei, que vai ser superior a tudo isso. Vai vir um rei com muita maldade, mas depois desse rei mau, vai aparecer um rei que vai dar paz e sossego para todas as nações, para todas as pessoas. Paz de a esperança para sempre em todos os corações. E eu e você sabemos quem é esse rei, né? Ele é o Rei da Glória, ele é Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Daniel, a gente fala como se Daniel fosse um grande profeta. Mas na realidade, na profecia de Daniel, não tem coisa... Você achou do textão do capítulo 9? Achei. Um similar, né? Vai, pode ler. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas,
que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos e os profetas. Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não temos ouvido. Vejam, as palavras de Daniel são palavras que poderiam ser pronunciadas por nós. Mas hoje, a gente, nesse mundo gospel, a gente quer a misericórdia de Deus, mas não percebe que o que Deus está fazendo é justiça. Se a gente sofre tanto, é porque a gente está metido num mundo corrompido desse jeito. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Somos muito infantis, a gente é bebê querendo balinha, é bebê querendo chupeta, não está na hora da chupeta, sabe? Não dá, a gente deixa o compromisso, deixa de fazer as coisas e fala, Senhor, que me livre e tal, e se Deus livrar, é legal, se Ele não livrar, poxa, Deus é mal comigo, Deus não me ama, Deus não me quer, que isso, amigo? Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque nós estamos inseridos neste mundo louco, neste mundo maluco em que nós estamos. Eu estava dizendo que Daniel não é considerado profeta, viu? Não existe um chamado e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não tem isso no livro de Daniel. É verdade, não tem. Você pode procurar que você não vai achar. O que é Daniel, então? Daniel é um estadista. Daniel é um cara que olha a realidade à sua volta e fala, por este caminho vai dar certo, por este caminho vai dar errado. Qual é o caminho certo? Os que temem, os que seguem ao Senhor. Qual é o caminho errado? Os que ignoram a lei, os que desrespeitam os valores do reino. Gente, hoje nós temos pessoas capacitadas como Daniel, mesmo sem serem cristãs, dizendo, ou se seguirmos esse caminho, vai acontecer isso, isso e isso. Ontem eu estava ouvindo uma dessas pessoas. Eu quase falo o nome da moça aqui. Ela fez uma previsão e o que ela falou que ia acontecer, aconteceu exatamente como ela disse. Que a gente ia chorar muito nos meses de janeiro, fevereiro e março. E o que está acontecendo? O que aconteceu agora? E agora ela está fazendo outra previsão e ela falou, queria muito errar a previsão. Mas é a lógica, é a lógica. A mesma coisa aconteceu com Daniel. Daniel falou dos reinos se sucedendo e todos eles corruptos, todos eles mudando a política, mas todos eles liderados por homens, que a única alternativa que nós temos é um rei que vive para sempre, que reina para sempre. Eu vou pedir a Marília agora sim, para ler Apocalipse. No final do Apocalipse, no último capítulo, vai chegar um dia em que nós vamos ser arrebatados, carregados para Nova Jerusalém.
E lá na Nova Jerusalém, lá, governados por Ele, pelo Senhor, não haverá mais pranto, nem choro, nem tristeza, nem dor. No finalzinho do capítulo 22, quando vai falar das glórias que estão por vir, a Ele seja a honra, a glória, o poder, o louvor para sempre e sempre. Vamos ouvir. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. E o anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor dos Espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Jesus vem. Jesus vence. E a vitória é daqueles que confiam e que se agarram a Ele. Deus abençoe. Deus abençoe a você. Deus nos abençoe e que a gente possa se agarrar não no mundo e suas decepções, mas na glória eterna que há de ser revelada àqueles que têm Jesus no coração. Amém. Vence seu amor, vence enquanto